Boa noite, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ederaldo Lima e este é o programa Curados para Curar. Estamos aqui iniciando este programa hoje, episódio número 1. Qual o objetivo deste programa? Trazer convidados, entrevistar convidados, perguntando como foi a sua trajetória, como foi a sua vida, sua vida com Deus, família, casamento, enfim, cura que recebeu da parte de Deus, transformações que o Senhor fez. E eu tenho certeza que esta convidada de hoje vai trazer um conteúdo e uma experiência de vida que vai falar muito, muito com você. Então, compartilha para as pessoas que você conhece, dá uma olhadinha aí embaixo, vê se você já é inscrito no canal, tá bom? Quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui neste primeiro episódio do programa Curados para Curar. Também não poderia deixar de agradecer aos apoiadores do Curados para Curar. Brinques Talentos, cortes de cabelo masculino, crianças, adultos, barba, luzes, relaxamento, pinturas, pigmentação. Brinques Talentos fica em Piracicaba, é o que cuida do meu visual. Câmera, dá uma olhadinha aí, ó, vê se tá bom, ó. Vou dar uma viradinha aí para vocês verem, tá? Ó. Pois é, ó, gostaram? Pois é, Brinques Talento. Onde que eu encontro? Lá em Piracicaba, rua Sérgio Cardoso, número 41. Telefone para contato do Brinques Talentos, 19 9 9968 9359. 19 9 9968 9359. Brinques Talentos, muito obrigado por esse talento que vocês fizeram comigo. E também, é claro, né? A Original Art. A Original Art é uma parceira, uma empresa parceira, criadoras aí do logo. É uma empresa que, além de cuidar das nossas redes sociais, nos apoia em todo o projeto de impressão, fez nossa identidade visual, o logotipo do Curados para Curar, e todo o impresso gráfico eles fazem. Tudo que você imaginar de papelada, a Original Art faz. No que você precisar para a sua empresa, se tiver com algum projeto em mente, liga lá que eles te ajudam a desenvolver esse projeto. Original Art, segue o telefone 011 97743 0237. 011 97743 0237. Ou você pode também seguir a Original Art nas redes sociais. @Gráfica Original Arte. É isso aí, obrigado Original, obrigado Brinques Talentos, falei bonito, né? Muito bem, gente, e por falar de talentos, de coisas boas, eu quero aqui chamar essa convidada, eu quero que você preste muita atenção em tudo que vai acontecer, vai edificar muito a tua vida, porque Deus ele é fiel, Deus é bom, e nós precisamos ser curados. Por quê? Esse projeto de Curados para Curar fala de mim, fala de você, e depois, através de nós, vai transbordar para todos que estão ao nosso redor. Então essa convidada, mãe, pastora, grande profissional, serva de Deus, experiências com o Senhor, vai nos ensinar muita coisa. É com muita alegria que neste momento eu quero chamar para o episódio número 1 do programa Curados para Curar, vou falar pastora, mas a pastora Anilda Lima. Vem para cá, Anilda Lima, e as palmas engrandecem ao nosso Deus. Muito, muito bom, pastora Anilda. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter separado um tempinho da sua agenda, porque eu sei que é corrido, para estar aqui nesse episódio número 1 do programa Curados para Curar. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Ederaldo, pastor Ederaldo, pela confiança em me colocar, em me convidar para esse primeiro episódio. A honra é minha, eu te agradeço e agradeço primeiramente ao nosso Deus. Muito obrigada pela confiança. Amém, muito bom. Vamos lá. Vamos começar. Você que está aí assistindo, compartilhe agora. Tá tudo ok, produção? O áudio tá tudo ok? É aqui assim, gente, sem corte. Você que está nos assistindo agora, manda esse link para pelo menos 10 amigos, porque o que a pastora Anilda vai falar aqui, as experiências que ela vai contar, esse bate-papo espontâneo, eu tenho certeza que vai falar muito conosco, ok? E não esqueça de se inscrever no canal aí, dá um joinha e se inscreve no canal, tá bom? Tá joia? Pastora Anilda, antes de falar de pastora, vamos falar da Anilda. Aonde que a Anilda nasceu? De onde você é, Anilda? Eu nasci numa cidade chamada Barrocas, ela fica no interior da Bahia,
perto de uma cidade, eu sempre falo que chama Serrinha, que é uma cidade que é maior, que as pessoas conhecem porque tem vaquejada, e é mais perto de Feira de Santana. Então foi nessa cidade que eu nasci. Então você é uma baiana. Sou uma baiana, uma baiana, E como sim. que foi a tua infância, Nilda? Você já nasceu no berço evangélico? Não, pelo contrário. Eu fui criada com os meus avós e acredito que como todo brasileiro, né, que foi catequizado pelos jesuítas, né, então berço é católico. Então eu fui católica, sempre fui católica, até mais ou menos meus 17 anos era do catolicismo, mas não conhecia Deus. Eu era só religiosa. Eu ia para o culto, eu ia para a missa, eu era inclusive catequista, né? Dava aula para as Uau, olha aí, crianças, pessoal. mas eu não conhecia Deus ainda. Era religiosa. Acredito que muitos estão nessa condição hoje. É verdade. Às vezes a gente pensa que é aquela frase, né? Eu tenho Deus no meu coração e tal, e parece que está tudo certo, né? E aí você foi criada na Bahia, é isso? Isso, até mais ou menos meus 17 anos, eu fui criada no interior da Bahia com meus avós, mas aí depois o Senhor resgatou a minha avó e eu vim morar com a minha mãe e minhas irmãs em São Paulo. Ah, entendi. E como que foi essa mudança para São Paulo? Até então você continuava como católica, tudo mais, né? E como foi essa mudança para São Paulo, né? Sair de uma cidade, né? Um abraço para todos os baianos que estão nos assistindo. Se tiver alguém da cidade de Barrocas, né? Não é isso? Se tiver alguém de Barrocas, um beijo para cada um de vocês, viu? Como é que foi essa mudança, Nilda? Porque assim, de uma cidade, de repente, para São Paulo, perder a avó, como é que foi isso para você? Fazer assim um resuminho bem rápido. É uma cidade pequena, né? Menos de 15 mil habitantes. E eu tive que vir para São Paulo, né? Porque como eu tinha... Tá ligado? Só para... Tá ligado, né? Tá, ok. Como eu tinha perdido a minha avó, então eu não tinha mais por que ficar lá, né? Tinha minhas tias e tudo assim, mas a minha mãe mesmo morava em São Paulo. Então, quando eu saí de lá para cá, para São Paulo, para mim foi um choque, porque antes de vir para morar com a minha mãe, eu vim conhecê-la, porque é uma outra história para um outro momento. E então, quando eu vim para morar mesmo, para mim foi um choque, porque eu saí de uma cidade que, na verdade, eu nem morava na cidade, morava num sítio. E era um ovo onde todo mundo se conhecia, e de repente eu vim para uma cidade absurdamente grande, né, a maior metrópole, e tipo, pessoas que eu não tinha afinidade e que não tinha aquele calor humano que eu recebia lá, né, da minha avó, dos parentes, porque era diferente, né? São Paulo, quer queira, quer não, é uma cidade muito grande, com muitas pessoas, que as pessoas não têm muito tempo para essa coisa. E então eu vim nesse contexto para morar em São Paulo. Para mim foi muito difícil, mas a gente é adaptável, né? Isso você tinha quantos anos mais ou menos? Tinha 17. 17 anos. Então, quer dizer, se foram 16 anos na Bahia, vamos dizer assim, né? Isso, 16 anos mais ou uma menos. vida. Quando eu vim com 17 para 18 anos. E aí mudou tudo, né? Mudou tudo, mudou toda a minha vida. Trabalho, né? teve que começar a trabalhar, ou já fui trabalhava lá não, né? Outra história. Porque quando a gente mora no Nordeste, assim, pelo menos na minha época, né? A gente começa a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo eu comecei a trabalhar e quando eu vim para São Paulo, eu não tinha carteira assinada, então eu comecei a trabalhar legalmente assim, em São Paulo, mas já trabalhava lá. De coisas que, se eu falar aqui, talvez muita gente não vai nem saber do que eu estou falando, porque é bem típico do Nordeste. Dá um exemplo, vai. O pessoal fica curioso, né, gente? Começar a falar assim, só algo assim que é diferente, assim, que você fazia, pra gente ter uma ideia. Por exemplo, tinha motor de sisal. Motor de sisal? O que é sisal? Sisal Pra quem não conhece. É uma planta, na verdade, uma planta que tem um espinho, né, na ponta dela, e aí você corta, né, na verdade eu era que cortava aquela palha, alguém vinha com um jumento, apanhava aquela palha, levava para o motor, naquele motor tinha tudo muito artesanal, assim, as pessoas iam lá e não dá nem para explicar assim, colocava aquela palha e daquela palha sair uma fibra. E a fibra faz tecido, faz corda, é bem útil, uma coisa bem artesanal e assim bem difícil, bem perigoso de uma certa forma para quem faz o manuseio ali no motor e para quem corta também. E é meio difícil falar porque hoje quase nem tem, mesmo lá não tem. E aí você vê uma mulher assim elegante, uma mulher de Deus elegante, toda bonita. Qual era o seu trabalho lá? Você cortava mesmo o sisal e colocava Você fazia esse trabalho braçal? Era isso? Sim, eu cortava o sisal, fazia, né,
entrava no mato, né, ia com facão cortando os matos, né, para abrir Uau, caminho. com facão. E aí com a faca afiadíssima cortava essa palha que chamava palha mesmo, né? Palha de Puxa sisal. Uau! E aí veio para São Paulo e me conta, e como é que foi a adaptação com a mãe, com as irmãs, com a cidade grande? Foi tranquilo? Teve um período muito grande? Quais foram as dificuldades que você teve? Olha, com a Porque minha para quem eu digo isso, pastora, é porque tem pessoas às vezes que têm um sonho de, às vezes a vida mesmo, né, gente? Deus prepara situações para a gente ir para uma cidade maior. E quais são os desafios de uma cidade maior? Pessoas que estão nos assistindo que gostariam de ir para uma cidade maior. Quais são os principais desafios que você enfrentou? Olha, eu vou falar em relação às minhas irmãs. Eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, que eu amo de paixão. E com elas eu não tive nenhum problema, porque aquela coisa da afinidade foi muito bem recebida, né, por elas. A minha mãe, não amei a minha mãe no primeiro instante, não por causa da minha mãe, mas porque, de uma certa forma, eu ficava fazendo comparações. Porque eu fui criada com a minha avó, e a avó é assim, ai, minha barriga doeu, a avó dava chá, não sei o que lá, dava chá, até fingia, às vezes, que estava com alguma coisa, para ser paparicada. E aí, de repente, eu vim morar com a minha mãe, e minha mãe não tinha isso. Ela não era desse jeito, e ela não tinha que ser desse jeito, né? Então eu ficava fazendo comparação. Então eu tive essa coisa de tipo assim, minha avó não faria isso, minha mãe não faria, não diria, ela não falaria desse jeito. Então foi difícil, mas com o tempo eu fui me adaptando, né? Entendendo que as pessoas, cada um tem seu jeito. Mas sair de uma cidade, do sítio para uma cidade grande é desafiador, mas eu tive todo o apoio da minha família para procurar emprego, para terminar os estudos. Tive todo o apoio, graças a Deus. Que bacana, glória a Deus. Então é possível. Sim, é possível. Aceitar uma mudança nova que Deus permite, né? Sim. É possível. E aí você começa a sonhar, né? Porque parece que até então você não tem, na verdade parecia que eu não tinha sonhos, né? Tipo, estava vivendo um dia após o outro, estava tudo bem. Sim. Mas de repente eu vi meu mundo virar assim de ponta cabeça e eu comecei a sonhar. Eu vi que era possível. Que era possível conseguir as coisas, que era possível sonhar. Tinha um outro mundo que eu desconhecia. Né? E foi muito bom. Foi difícil, mas desafiador, mas foi bom. Que frase, hein? Vocês ouviram isso? Toma nota. E sempre existe algo de Deus que a gente não conhece. É um algo que para nós é desconhecido. Talvez você está aqui assistindo agora e você não tem um hábito ainda de ir à igreja, de ler a palavra, de orar. Parece que é algo desconhecido, mas tira o difícil pelo desafiador. E entenda que o que é desconhecido para você e para mim é propósito de Deus. Olha que história. Para quem morava numa cidade pequena, da Bahia, interior da Bahia, veio para São Paulo, enfrentando e aceitando os desafios. Né? E aí, ok, aí começou a trabalhar e tudo. Anilda, como foi esse encontro com o Senhor? Alguém que te levou? Agora vamos para a parte, né? Porque afinal de contas você tinha uma história de trabalho duro, sol, como todos nós, né? Numa outra religião. E como é que foi esse encontro com o Senhor? Aconteceu alguma coisa, alguma catástrofe, né? Às vezes a gente fica, né? Ou alguém que convidou, alguma tristeza, alguma depressão. Como começou essa busca, esse encontro? Eu tinha uma necessidade, né? Eu sabia, não era nem porque tipo, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para a missa, porque eu ia lá. Não, eu sentia uma necessidade, eu tinha um vazio. E aí eu comecei a ir para a igreja, né? A igreja católica, mas eu já sabia tudo de cor e salteado. Né? Eu poderia pegar aquele folhetinho que na igreja católica dá, e eu já sabia tudo que ia ser falado, exceto o sermão, porque mudava todos os domingos. Então eu achava, vou procurar uma outra coisa. E aí eu fui para o espiritismo. Porque no espiritismo, como eu tinha perdido a minha avó, então tinha aquela coisa de que no espiritismo eu vou encontrar minha avó, né? Tudo aquilo. Sim. E eu fui algumas vezes. Eu deixava meu esposo em casa e ia aos sábados, que era o dia do encontro, nessa casa nesse centro espírita. Chama que era Mesa Branca, né? Esqueci o nome lá do mentor. E então eu ia aos sábados para lá. Quando foi um dia, eu sonhei que se eu fosse naquele sábado, eu falaria com a minha avó.
né? Ela iria se materializar através de alguém. E você tinha essa esperança? E eu iria falar com ela, eu tinha essa esperança. Sim. Fiquei super feliz, falei com a minha mãe, falei com minhas irmãs. Minha mãe falou assim, se você acredita, né? Eu falei, eu vou. Porém, de sexta para sábado, eu tive um sonho e precisava ser com a minha avó, porque minha avó a gente tinha uma ligação muito grande. E eu acredito que Deus permitiu para que eu realmente fosse convencida, né? Que se fosse uma outra pessoa, eu ia falar assim, tá fazendo isso para que eu não vá. Mas não, foi no sonho era ela mesma, falando assim, filha, não saia da sua casa não, fique na sua casa, vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu esposo, não saia da sua casa não. E eu acordei de manhã e falei, não vou. E a partir daquele momento, eu não fui mais. Deixei de ir. Não fui mais para o centro espírita. Mas continuei com aquele vazio. Então, voltei de novo a ir para a igreja católica. Até que um dia, uma amiga que a gente estava fazendo curso, né, de comissária, ela começou a me falar de Deus de uma forma muito apaixonante. De um Deus que eu desconhecia, de uma forma de um Deus que ela era íntima. E eu tinha temor, eu tinha medo daquilo, né? Eu conhecia um Deus severo, um Deus só da punição, um Deus só da justiça, não conhecia o Deus do amor. E ela começou a falar de Deus dessa forma, não, você pode falar com ele. E eu falei, nossa, ela falou, vai um dia numa igreja evangélica. Aí eu falei assim, tá, um dia eu vou. E aí um dia eu estava passando, posso continuar, pastor? Por favor. Eu estava passando em frente... Pode continuar, pessoal? Estou gostando aí? Antes de mais nada, desculpa aí, pastor, aproveitando aqui o corte, dá um joinha agora nesse vídeo. Está gostando do bate-papo ou não? Está gostando? Deus, ele faz isso, ele cura, ele nos cura para a gente curar pessoas ao nosso redor, né? Olha que história linda. Estamos só no começo, então dá o seu joinha, se inscreve aí no canal, tá ok? Mais uma vez, meu agradecimento ao Brinks Talento, meus agradecimentos ao Original Arte, tá bom? Daqui a pouco eu falo mais. Continue, pastora. E aí um dia eu estava passando, né? Estava indo para a igreja católica. E aí passei em frente a uma igreja evangélica. Enquanto tinha uma multidão indo para a igreja evangélica, tinha muito menos pessoas na igreja evangélica. E aí eu fiquei olhando e falei, nossa, será que a porta é estreita? Né? Menos pessoas e a multidão. E veja bem, não estou querendo dizer que a igreja católica é a porta larga, pelo contrário. Deixando bem claro isso, viu, gente? Claro, sempre com muito respeito com todas as religiões. Não, pelo contrário. E aí eu falei, será? Aí tudo bem. Continuei indo para a igreja católica e quando foi um dia eu decidi entrar naquela igreja evangélica. E no primeiro dia que eu entrei, a palavra do Senhor foi tão profunda, ela me impactou de tal forma que eu não conseguia parar de chorar. Simplesmente com a ministração do Evangelho. Eu chorava tanto que eu fiquei no primeiro dia. Eu chorava tanto que eu fiquei com vergonha. Eu agachei minha cabeça assim e chorava com aquela presença tão surreal que eu nunca tinha vivido aquilo. Que eu falei, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou sofrendo, que eu estou passando por algum problema e por isso que eu estou desse jeito. Mas não era a presença do Senhor. Eu fui impactada de tal forma que naquele dia eu fiz um juramento para mim e para Deus, que daquele lugar, não daquele lugar templo, mas daquela presença do Senhor, eu não sairia nunca mais. Tamanho foi o meu encontro com o Senhor. Então foi assim que aconteceu. Né, meu encontro com Cristo, de verdade, de fato, com Jesus, foi assim. E aí você está até hoje, quantos anos isso? Já passa mais ou menos? Olha, isso já nós estamos em 2023, foi mais ou menos em 2004. Foi em 2004. Uau. Quantos anos, produção? 19 anos. 19 anos, acho. 19, produção? Anos. Tem uma produção aqui mais inteligente, das notas altas de matemática. 19 anos. Aí, ok, Anilda. Aí, tudo bem te chamar de Anilda? Sim, claro. Né? Tem pastor que não gosta, né, gente? Não tem nada não, viu? Pastor, então, quais foram as curas que você percebeu que o Senhor começou a fazer em você, que foi notório? Teve algo assim de... Você falou, nossa, estou sentindo uma mudança. Fui curada em uma área. Tinha alguma coisa que precisava urgente ou não? Ou foi uma coisa aos poucos? Como que as curas foram acontecendo? Olha, eu acredito que para muitas pessoas a cura é imediata. Sim. Mas para mim não foi tão imediato. Porque você tem que reconhecer que você precisa ser curado. Ouviram isso? Olha a dica. Se você vai para a igreja
e você não percebe que tem algo em você que precisa ser curado, você vai continuar indo, e nada vai mudar. Então, com o tempo, eu fui aprendendo o Evangelho, eu fui vendo que eu tinha muitas coisas que eu precisava ser curada. Mas não foi da noite para o dia. E eu louvo a Deus por pessoas que vêm e de cara o Senhor já mostra. Para mim foi um processo. Porque tem pessoas que não entendem o processo, né, pastora? Exatamente. Porque aí vem para a igreja, num período, fica uma semana, 15 dias, um mês, e não acontece nada aparentemente. Não vou mais, não aconteceu nada. Exatamente. Se frustra, né? Exatamente. Porque, então, cada um tem um tempo, né, pastora? Sim. Cada um tem um processo, né? Exatamente. E eu acredito que comigo não foi de imediato, porque eram coisas que para mim não eram feridas. Sim. Então, se eu não percebia que era ferida, eu não precisava de uma cura. Uhum. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que nesse processo mesmo que você está falando, eu ia de segunda a segunda. Segunda a segunda? Segunda a segunda para a igreja, porque aquele envolvimento era tão grande, a minha sede de conhecer mais e mais de Jesus, daquele que me constrangeu, daquele que me fez me enxergar e falar assim, eu preciso de ti, era tão grande que eu ia de segunda a segunda. Segunda tinha um ensinamento, lá estava eu. Terça tinha um ensinamento, lá estava eu. Quarta, a ponto de eu falar assim, eu quero fazer algo aqui na igreja. Uau! Sabe, porque eu queria estar envolvida, né, com aquilo. Pastora, para quem está nos assistindo agora, pessoal, não deixa de curtir e se inscrever no canal, porque esse é o primeiro episódio. Olha que bate-papo maravilhoso. Toda terça-feira, às 21 horas, aqui teremos um encontro no canal do pastor Ederaldo Lima. Pastora, aí alguém está nos assistindo e fala assim, puxa, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu não sinto isso. Como fazer para sentir essa sede, esse desejo? O que você fez? Como é que foi? Como é que é esse processo para quem está em casa e quer sentir isso? Existe um caminho? Existe. Como que você fez? Quando você abrir o teu coração de verdade. Quando você abrir o seu coração de verdade e falar, Senhor, preenche esse vazio. Porque, pastor, tem muitas pessoas que vêm para a igreja e voltam do mesmo jeito. Sabe, quando eu fui para a igreja, como eu já falei, eu não fui porque eu estava precisando de uma casa. Eu não fui e eu não tinha casa. Importante, eu não fui gente. porque eu estava precisando de um carro. Eu não fui porque eu precisava de uma promoção. Não fui porque eu precisava de um emprego. Eu fui porque eu tinha um vazio dentro de mim. Que apesar de eu ser casada, de eu ter um trabalho, de eu amar o meu esposo, faltava algo em mim e eu tinha uma busca incessante. Tanto é que eu fui para outros lugares antes de ir na fonte. Então, se a gente não entender que tem um vazio dentro de nós, né, se a gente for para a igreja porque você vai buscar coisas, você nunca vai ter esse encontro. Só é um frequentador de igreja, né? Exatamente, um frequentador. Mas não tem um encontro, não tem um né? encontro. Poderoso, né, pastor? Porque Jesus, ele pode nos dar tudo isso. Mas ele não morreu na cruz por isso. Ele não morreu na cruz para nos dar carro, nos dar casa. Não, ele morreu para nos resgatar do nosso pecado. E nesse mundo que a gente vive, se eu estiver errado, pastor, pode me corrigir. Parece que é o que mais as pessoas procuram, né? Exatamente. O bem, o ter, né? Exatamente. E não ser. Sim. Né? Então a pastora procurou ser, Sim. não ter. Eu queria preencher o vazio. Então eu ia de segunda a segunda porque eu tinha sede. Sim. Então, se você tiver sede, eu quero. É uma decisão, né? É uma decisão. A palavra do Senhor, ela é um manual, e para tudo aqui tem. Tem resposta para tudo, para tudo. E o que Deus não deu resposta, porque Ele não quer dar resposta. O que Deus não revelou, que não é para revelar, mas para tudo tem. Então, se você não tiver sede, se você que está assistindo não tiver sede de verdade, de buscar a Deus, de ter um encontro real com Ele, de nada vai adiantar. Vai só vir frequentar a igreja, vai ser só um espectador. Sim. E Jesus vai voltar e você vai ficar como espectador. Então, é sede. Pastor, tem que ter sede. Sim. Sede. Sabe aquela mulher lá do poço que ia buscar água? E Jesus chega e fala para ela, oferece para ela a água da vida. E ela fala da água física, porque ela tinha os problemas dela.
Mas Jesus, ele estava ali oferecendo àquela mulher a água viva, a fonte da vida. É dessa fonte que a gente tem que querer. É dessa fonte que a gente tem que ter sede. É dessa fonte, porque talvez, pastor, tenha pessoas que não vão ter carro, que não vão ter uma casa própria, que não vão, mas vão ter o melhor de Deus, que é a salvação. Sabe? E se você não buscar as coisas, mas buscar o reino, se for da vontade dele, se for da vontade dele, você vai ter. Verdade. Mas não busca Deus pelo que ele pode te dar. Busca Deus pelo que ele já fez por você. Muito bem. E aí, pessoal, tá gostando? Deus está falando com você? Pois é, Deus tem muito para você. Deus vai curar a mim, a pastora, você, porque todos nós somos humanos. Todos nós precisamos de cura. Quero agradecer aqui, aproveitando aqui, pastora, só um minutinho aí. Agradecer a Original Art, uma empresa que, além de cuidar das nossas redes sociais, nos apoia em todo o projeto de impressão, fez a nossa identidade visual, que é o logotipo, eles são criadores de logotipo também, e todo o impresso gráfico eles também fazem. Então, no que você precisar, o que a sua empresa precisar, se tiver algum projeto em mente, liga lá, que a Original Art vai ter o prazer de ajudar a desenvolver todo este trabalho, tá bom? As redes sociais da Original Art, @Gráfica Original Art, vai lá e segue agora. E o contato, 011 97743 0237, DDD 011 97743 0237. É claro, agradecer também ao Brinks Talento, que deu um talento no meu cabelo, mas eu fiquei bonito, hein? Meu amigo. Brinks Talento, corte de cabelo masculino, crianças também, né, e adultos em geral, faz barbas, luzes, relaxamento, pinturas, pigmentação, fica em Piracicaba. Você que mora em Piracicaba e região, vai lá no Brinks Talentos, na rua Sérgio Cardoso, número 41, no bairro Alvorada. Telefone, DDD 19 999 68 9359. DDD 19 9 99689359. Brinks Talento. Pastora, a senhora falou que meu esposo, eu vou revelar algo para vocês daqui a pouco. Aguenta aí. Como é que é essa história de seu esposo? Casada há quanto tempo? Como é que é a vida familiar? Tem filhos, não tem? Como é que a senhora vê a família? Que hoje em dia é o que o inimigo tem tentado destruir, casamentos e família. Fale um pouquinho dessa história familiar de casamento. Sim, eu sou casada, tenho uns 20 anos. Estou junto assim com meu esposo há 23 anos, mas casada mesmo estamos há 20. Tenho uma filha de 14 anos, a Eduarda, que é uma bênção, herança do Senhor. E eu profetizo todos os dias que ela é como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro, né? E desculpa, você perguntou outra coisa, pastor. Como foi esse encontro, né, nesse casamento? Ele também já era da igreja junto com você? Ou era primeiro da igreja? Como é que foi? Meu esposo não era... Não fala o nome, que depois vamos revelar. Vamos revelar já já. Meu esposo não era cristão, pelo contrário. Posso falar o que meu esposo fazia? Por favor. Só um detalhe. Meu esposo, quando eu conheci, tem um filme que fala assim, nunca te vi, sempre te amei. E eu conheci meu esposo assim. Eu trabalhava num lugar, ele trabalhava em outro. E aí eu via ele passando, muitos anos atrás, com um Walkman com um fone amarelo, e eu ficava olhando para ele. Mas ele nem me via. Então, assim, eu falo que foi amor à primeira vista, a minha primeira vista. A produção está dando risada, né, produção? Amor à minha primeira vista, porque só eu o via. Enfim, só fazer esse adentro aí. E ele não era convertido, pelo contrário. Ele não ia nem na igreja, nem católica, nem nada. E ele era... Posso falar, pastor? Pode falar. Aqui é sem cortes, pode falar. Falar, manda ver. Ele era vocalista de banda. Na verdade... Banda de rock. Era roqueiro. Na verdade, assim, quando eu o conheci, era de tanta coisa. Sabe?
era de teatro, era de banda de rock. Era, enfim, artista. Era uma artista multidisciplinar. E aí depois ele se firmou, ele acha, né, que ele achava que ele tinha se firmado no forró. E era terrivelmente horrível. É brincadeira, gente. Vocês estão vendo aí? Eu falo assim que o amor tudo suporta. E realmente o amor tudo suporta, porque era uma vida assim de que casou, mas sou solteiro. Sim. Não tinha traição, não tinha bebida, não tinha droga, não tinha nada, mas cismava ele que um dia seria famoso. Olha, se ele está nos assistindo, vigia, homem. E em busca dessa fama, ele não via mais nada. Sabe quando cega o entendimento, cega a visão e a pessoa está com uma crosta na visão que ela não consegue tirar aquilo, ela só consegue enxergar uma única coisa? Assim era ele. E eu casada com esse homem, pastor. Você é uma guerreira, hein? Uma vencedora. Eu sou. Que casa com um homem desse, gente? Espia? Vencedora. Tive vontade, sim, de devolver, mas quando eu casei, eu falei, eu não casei para separar. Sim. E eu acredito que a palavra tem poder na minha ignorância. Eu acredito que Deus, ele ouviu isso. Sim. Eu sempre pedi para Deus muita sabedoria, mesmo sem eu ter entendimento do Evangelho. Eu sempre pedi para Deus sabedoria. Eu achava a história de Salomão a coisa mais linda. Não sabia quase nada da história, mas eu achava lindo. Então eu sempre pedi a Deus sabedoria. E eu acredito que Deus via na minha ignorância que eu precisava de sabedoria, né? Então eu tive vontade de devolver meu esposo para a mãe. Tive. Será que tem esposas que têm vontade de devolver o marido para a mãe? Escreve aí no comentário. Se algum dia você conheceu uma amiga, alguém que pensou em devolver o marido. Essa foi boa, hein, pastor? Eu gostei. Devolver o marido. Ou devolver a mulher para a mãe, né? Também. E ele ficava nessa cegueira total. Então ele não trabalhava direito. Ele não tinha compromisso com a casa. Sim. Ele não sabia quanto que era a conta de luz, conta de água. Não tinha. E o que ele ganhava era simplesmente para se vestir para o tal forró. Porque ele tinha essa gana, ele tinha essa sede, né, de ser famoso. Sim. Mas felizmente, graças a Deus, isso não aconteceu. E ele se converteu? Demorou para ele se converter. Mas, como Deus tem propósitos, né? Nós tínhamos um carro e esse carro era financiado. Nós estávamos pagando, no caso eu, né? Sim. Pagando. E um dia ele estava trabalhando já em outro lugar, que eu não vou fazer merchan de graça aqui. E furtaram esse carro. E aí ele começou a ir para a igreja, porque ele queria esse carro de volta. Então ele começou a ir para a igreja por interesse. Mas Deus, ele tem os propósitos dele. Porque eu acredito que se talvez esse carro não tivesse sido furtado, com certeza ele iria sim, porque aquilo que Deus ele tem promessa, ele tem promessa. Mas ele usou exatamente essa causa para que ele fosse atingido de uma certa forma pelo Senhor, né? Para que o coração dele fosse tocado. E ele começou a ir para a igreja, ia para a igreja, ia para o forró, ia para a igreja, ia para o forró, ia para a igreja, ia para o forró. E assim foi acontecendo a conversão, porque a conversão para muitos acontece de pá, para outros é aos poucos. Isso que a pastora falou é importante, gente, porque às vezes você começa a ir para a igreja e no primeiro culto não sente nada, o segundo, o terceiro, o quarto, aí a pessoa desiste, pastora. Vale a pena permanecer, mesmo ainda a pessoa vindo para a igreja, mas não sentiu nada, porque as coisas do mundo faz mais. Vale a pena persistir? Ou tem gente que realmente não adianta vir, que Deus não é para essa pessoa, ou não, ou é para todo mundo? Pastor, eu acredito que quando a pessoa coloca o pé numa igreja, ela não tem como ela não sentir nada. Não tem como ela não receber nada. Você já arrepio, né? Não tem. Porque Jesus está ali.
Sabe? É igual você ir na casa de alguém e levar uma palavra, levar uma oração. Eu posso orar por você? É impossível não acontecer nada. Porque onde Jesus chega, há mudança. E se a pessoa ela vai numa igreja, ela não vai voltar do mesmo jeito. Ela pode até criar expectativa. Achei que eu ia sentir isso, ia sentir aquilo. Alguém ia revelar, eis que eu te digo. Pode até não ser da forma que ela pensa, mas tocada, com certeza ela vai ser. Porque é impossível. É impossível alguém ouvir falar de Jesus. É impossível, Jesus está ali. Porque quando a gente está na igreja e a Bíblia está sendo manuseada, o pastor está falando da palavra do Senhor, é o próprio Deus que está falando. Então, onde Deus chega, não tem como. Sim. Então, é persistir, sim. Porque o oposto é o inimigo. Não vai mais não, você nem sentiu nada, é o inimigo. Perfeito, viu aí, gente? Então, olha, você que está nos assistindo agora, você não parou aqui por acaso. Você não está assistindo esse programa Curados para Curar aqui no canal do YouTube, Pastor Ederaldo Lima, por acaso. Porque não existe coincidência nem acaso, mas existe um trabalhar de Deus. Acredita nisso. Se ela pôde, se eu pude, se todos nós podemos, tivemos um encontro um dia com o Senhor e estamos, você também pode. Acredite, você é a primeira pessoa a precisar acreditar em você mesmo. Não é verdade, pastora? Primeira pessoa. Pastora, e para a gente continuar aqui, antes de encaminhar para o final, que está tão maravilhoso, tão gostoso, além de pastora, você falou fez o curso de comissária, concluiu esse curso? Como é que é? Porque tem muitas mulheres, moças nos assistindo. Eu conheço muita gente que tem um sonho de ser comissária, que pensou já em ser, ou que tinha, ou que é, ou que pretende ter. Você falou do curso, né? O pessoal está... Como é que foi? Terminou, concluiu, não? Como é que... Sim, terminei o curso. Tenho amigas, inclusive, desde a época do curso. Terminei o curso em 2001. 2001, olha só. E em 2001 aconteceu aquele ataque lá das Torres Gêmeas. Então, eu fiquei de 2001 até 2006, mandando currículo praticamente toda semana para todas as companhias. De 2001 a 2006 mandando currículos? Até 2006 mandando currículo. Uhum. E nesse tempo, o Senhor, Ele não falou nada a esse respeito. Mas tanto tempo assim? Tanto tempo. Olha aí, você que está esperando algo por muito tempo. Mas por que será que, pastor, acontece isso? Às vezes alguém está nos assistindo e fala, poxa, eu estou me identificando com isso. Porque Deus fez uma promessa para mim, eu sei que, mas até agora nada, já tem 1 ano, 2 anos. Como é que é esse processo? Como você viveu esse processo, pastora? Foi um processo difícil, dolorido, porque de 2000 eu me converti em 2004, mas em 2001 eu não era convertida. Então eu ainda tinha aquela fé, que não era uma fé firmada, né? Era uma fé que eu não sabia como, né? E aí, de 2001 até 2006, o Senhor não falou nada a respeito disso. Nada, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, pastor, é difícil. Sim. Porque nesses anos eu enfrentei o silêncio dele. Porque às vezes você tem um sonho e de repente Deus usa alguém para falar assim, olha, né, a pessoa nem sabe, mas comigo não acontecia isso. Não acontecia, nem aquelas profecias. Eis que te digo, o Senhor manda te dizer, que te alegra o coração, que você fala, nossa, Deus está comigo, Deus está falando. Não. E então, eu trabalhava numa outra empresa, e saí, fui demitida dessa empresa, numa outra situação, né? E eu precisava de um emprego, e tinha que esquecer o sonho. Porque o sonho, né, até então eu estava trabalhando, então eu conseguia me manter ali com meu esposo, e vivendo o sonho, né? Um dia eu vou, né? E via avião passar e falava assim. Só que chegou uma hora que eu precisava trabalhar. Afinal de contas, 5 anos, né? Sim, precisava de um emprego. E aí comecei a mandar todos os meus currículos e um desses currículos que eu preenchi era uma foto que não era foto padrão de comissário de bordo, era uma foto de um celular onde aparecia meu braço, inclusive. E eu falei, vou mandar esse daqui porque vai ser os últimos, serão os últimos. Porque talvez eu esteja sonhando sozinha e não seja a vontade do Senhor. Mas aí naquele momento eu fiz um pedido para Deus. Deus, se não for da tua vontade que eu seja comissária, arranca do meu coração
Você já era convertida nesse período. Aí, sim, Você estava me converti em convertida. 2004. Você vê a importância, gente, de conhecer o Evangelho. O que acontece? A gente começa a ter um entendimento, né, pastora? Exatamente. Começa a ter um entendimento para saber por que isso está acontecendo. Aí você sabe até como falar com Deus. Exatamente. Até como orar. Porque nesse processo de 2001 até... Ela soube até orar, né, pastora? Até falar com Deus e compreender o processo. Talvez é isso que a gente precisa. Sim. Compreender o processo. Mas como que eu vou compreender esse processo, pastor? Se eu estou passando por uma tempestade, começa a buscar o Senhor. Busque primeiro o Senhor e as outras coisas, demais coisas vão ser acrescentadas. Busque primeiro ao Senhor. Você vai entender o processo. E aí, pastor? Aí Exatamente. mandou o currículo. E aí eu falei, Senhor, se não for da tua vontade, que quando eu olhar para o céu e ver um avião, que eu não fique frustrada falando assim, como eu gostaria de ter estado lá. Então arranca do meu coração. E mandei o currículo. E aí nesse meio tempo, a gente passou por um vale, de uma certa forma, tanto eu quanto meu esposo. Meu esposo, na verdade, já estava convertido, já para a honra e glória do Senhor, já era um homem, já estava ali no processo também. E ele foi trabalhar no lugar que ele desejava, que ele sonhou, que os pais dele trabalhou, e ele queria trabalhar lá também. E o Senhor o honrou, né? E ele começou a trabalhar lá, e eu estava procurando emprego. E um dia eu falei para ele assim, meu amor, hoje eu não vou procurar emprego. E o Senhor não deixou faltar nada, nada. Roubaram o carro, né? Como a gente estava falando, roubaram o carro. A gente não tinha terminado de pagar, então a gente se endividou bastante. É uma longa história. E aí ele falou assim, não, pode ficar em casa, meu amor, já estou trabalhando, pode ficar em casa, né? E naquele dia o telefone tocou e eu sabia que era da empresa aérea. Queria saber, que ele falou que eu tinha mandado um currículo para eles e se eu tinha interesse ainda de participar de uma seleção. E eu falei, claro, eu não conseguia nem falar, eu chorava, eu ria, e eu falei que eu gostaria sim, que eu tinha esperado um bom tempo por aquela ligação e eu queria muito. E aí, então, foi quando eu fiz o processo seletivo, em 2006. Eu passei para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E foi o próprio Deus que me colocou lá. Não foi indicação de ninguém, foi o próprio Deus. Para me honrar, para honrar minha fé. E ele só me colocou lá, pastor, quando eu estava preparada. Porque em 2004, eu ainda estava me convertendo. Meu esposo não era convertido. Olha aí, gente. Então, assim, Deus ele não dá nada para a gente que depois venha virar maldição. Sim. Pelo contrário. E quando a empresa me chamou, eu, toda sedenta por Deus, eu falei, Senhor, fiz outra oração, outro pedido para Deus. Que se naquele momento, se o meu emprego fosse me desviar da presença dele... Já com sabedoria, com entendimento, exatamente, né? Que ele me tirasse aquele emprego, porque aquele emprego de nada valeria se não fosse com ele. Meu Deus, gente, vocês ouviram isso? Porque às vezes, desculpa cortar, pastora, a gente quer a todo custo alguma coisa. A gente vem para a igreja por interesse, e a todo custo a gente quer. E a gente não faz uma oração simples, Senhor, se não for da tua vontade, se for para... Olha o que a pastora falou, gente. Se for para desviar, não me dê esse... Olha que oração linda, gente. E aí, pastora? E eu fiz isso chorando, pastor. Eu fiz essa oração chorando porque eu falei assim, Senhor, de que adianta viver um sonho se eu não estiver com o Senhor, se o Senhor não estiver comigo? Então eu falei, se não for para ser, se for para eu me afastar de Ti, tira de mim. E para a honra e glória do Senhor, pastor, eu nunca me desviei. Já me senti fraca, sim, quem nunca? Sim. Mas toda vez que eu me senti fraca, o meu joelho ia ao chão e falava, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que o Senhor é comigo. Me levanta, me sustenta. E aí entrei. Entrou? Entrei. Uau! Na companhia aérea. E trabalhou quanto tempo? Trabalho? Como é que... Estou trabalhando. Então você é uma comissária. Sou uma comissária de bordo. Uau! Temos aqui, além de uma pastora, uma comissária de bordo. Estou comissária de bordo. Quanto tempo já? Há quase 17 anos. 17 anos voando? Exatamente, 17 Olha, gente, anos que voando. Linda história. Exatamente. Não desista dos teus sonhos. Não desista. Não põe desista. a Deus na frente, mas né, assim, pastor? coloca Deus. E sempre fale, se não for da tua vontade, tira.
Mas se for da tua vontade, me capacita. Porque a gente tem que estar preparado para receber as bênçãos do Senhor. Sim. A gente tem que estar... Muitas vezes a gente quer muito uma coisa e o Senhor sabe, não vou dar, filho, você vai se destruir. E a gente não entende, E né? a gente não entende. Pois escreve aí no comentário. Primeiro, vê se você já curtiu o vídeo, se você chegou agora. Se inscreve no canal. Quer saber mais? Quer que a pastora Nilda volte para algum episódio aqui no Curados para Curar? Fala mais sobre a vida, a profissão dela, sobre comissária, as experiências. Deve ter 16 anos, hein, pastora? Tem medo, não? Não, medo Imagina, não. gente, as turbulência que fala? Turbulência. Turbulência, voar o Brasil inteiro. Fora do país também? Sim, sim. É? Sim. Imagina, gente. O esposo é comissário, não? Não, o esposo não é comissário. Não? O Calma esposo que é já- um guerreiro. É mesmo? Esposo Já já é você um fala guerreiro. do esposo. Fique aí que você vai entender já já esse camarada. Pô, eu tô curioso para conhecer esse homem. Deixa eu te perguntar, pastor. E pra gente finalizar, você gostou? Pois é, toda terça-feira estaremos aqui às 21 horas. Toda terça, aqui no canal do pastor Ederaldo Lima. Pega esse link, manda para umas 10 pessoas. Este canal do pastor Ederaldo Lima, esse programa Curados para Curar, verdadeiramente é um algo de Deus para curar a nossa alma, a nossa vida, que é porque através de nós vamos curar muitas pessoas. Amém? Quero também agradecer aqui a todos da igreja Família nas Mãos de Cristo, na igreja na qual eu sou pastor, presidente, fundador do ministério, junto com a minha esposa, que depois eu vou falar. Então quero mandar um abraço para todos da igreja Família nas Mãos de Cristo, a abreviação FMC, que é o apoio total para este programa também. Pastora, e para a gente finalizar, como tantos anos com esta alegria, falando com esta sede, com esta fome de Deus, depois de tantos anos, porque a gente ouve muitas pessoas desanima, perde o primeiro amor, acabou, vira aquela, não sente essa alegria, esse fervor no coração. Como manter isso, pastora? Quem já está nos assistindo, o que precisa fazer para uma pessoa, depois de tantos anos, realizou o sonho, porque poderia muito bem falar, já realizei, agora vou dar uma pausa de Deus, né? Já estou vivendo o meu sonho, sou uma comissária, né? Pastora. Como, pastora, manter essa alegria, esse fervor? Qual é o segredo? Fala aí para todos que estão nos assistindo. Pastor, vou resumir aqui rapidinho no versículo que está em Levítico 6 e no verso 13, que fala assim: o fogo do altar deverá ser mantido continuamente aceso, não deve ser apagado. Uau, glória a Deus. E essa responsabilidade é nossa. E como manter esse fogo aceso? Sim. Na oração, na busca, na entrega. É impossível um cristão se manter de pé sem oração. É impossível um cristão se manter com a chama acesa, como diz a palavra do Senhor, se não houver busca, se não houver jejum, se não houver oração. É impossível. É impossível. O inimigo ele vai tentar dar rasteira, sim. Se você está firmado no Senhor, ele não vai te derrubar. O desânimo é uma forma do inimigo se manifestar, né? Estou desanimado, não, o inimigo está soprando. Então, se você estiver firmado no Senhor, se você estiver em oração, e é como eu disse, já me senti enfraquecida muitas vezes, já. Mas quando eu me senti enfraquecida, eu dobrei meus joelhos e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu mandei mensagem para o meu esposo, falou: ora por mim que eu estou fraca. E eu sei que eu tenho um esposo que ora por mim. Eu sei que eu tenho uma igreja que ora por mim. Eu sei que eu tenho irmãs que oram por mim. Então o fogo, ele não pode, a chama não pode apagar. E para essa chama não se apagar, só depende de cada um, né? Depende de cada um. Porque às vezes, pastora, desculpa cortar, pastora, a gente espera muito pelos outros. Exatamente. Pela visita do pastor, Isso. por alguém mandar uma mensagem. Ninguém me convidou, ninguém me cumprimentou na igreja. Aí a gente começa a arrumar desculpas, sendo que o principal responsável de manter essa chama acesa, se eu estiver errado, me corrija, pastora, somos nós mesmos, não é isso? Exatamente. E por isso, como a gente às vezes não entende essa autorresponsabilidade, a gente terceiriza e culpa, porque é mais fácil culpar os outros pelo nosso enfraquecimento espiritual do que a gente olhar e falar: não, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso estar no culto, nem que seja arrastado, mas nem que seja 2 vezes por semana, estar cultuando no meio do ambiente
de ouvir um louvor, ouvir um dar glória a Deus. Isso é individual, né, pastora? Exatamente. Não depender de pastor, não depender do irmão. Você tem livre acesso. O véu foi rasgado, né? Se você, pastor, eu quero aprender mais, é diferente. Agora, se o pastor não olhou para mim, na igreja que eu me converti, para a honra e glória do Senhor, o pastor não sabia nem meu nome, pastor. Olha aí, gente. Mas eu não me importava com isso. Você não desviou mesmo, ele não sabendo o seu nome, mesmo você não tendo... Não, ele não sabia nem meu nome. Eu fiquei 3 anos nessa igreja, e eu fiquei lá, e eu teria ficado mais tempo, mas quando meu esposo se converteu, ele foi para um outro ministério. Então eu fui lá pedir a bênção para o pastor para acompanhar meu esposo. Ele não sabia nem meu nome. Meu ministério lá era todo sábado juntar com as irmãs do coque para ir lavar a igreja. Lavar a igreja? Para lavar as cadeiras. Esse era o trabalho que você fazia lá, Esse era o meu trabalho, pastora? e eu fazia com amor. Olha aí, gente, vocês estão entendendo? Deus está falando com você? Eu fazia com amor, pastor. Porque eu me sentia útil naquele lugar. Eu falava, eu quero trabalhar aqui. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. E eu me sentia super útil para mim de manhã levantar, levava às vezes até material de minha casa para ajudar as irmãs a lavar aquele salão, a lavar aquelas cadeiras. Eu fazia aquilo com amor. Então eu não dependia do pastor. O pastor nunca tinha me feito uma visita. Não era hábito daquele ministério o pastor visitar. Sim. Assim como o meu atual pastor, meus pastores da igreja que eu congrego, que vão na casa dos membros. Não era aquele ministério, ele não tinha o hábito dos pastores visitar os membros. Então, eu nunca recebi a visita de um pastor. Nunca recebi a visita de nenhum irmão. Mas isso não me fez desviar, porque eu sabia, eu tinha tido um encontro com Deus. Sabe? Então, não dependa de pastor, não dependa de irmãos para você buscar a Deus. O fogo é você que tem que manter acesa, a chama é você que tem que manter acesa. Perfeito, perfeito. Gente, é isso aí, eu ficaria aqui por muitas e muitas horas, mas estamos aqui já encaminhando para o final, finalizando este bate-papo, este episódio número 1 do programa Curados para Curar. Valeu? Acrescentou alguma coisa para você esse bate-papo? Escreve aí, acrescentou, pastor, falou comigo, olha os sonhos sendo realizados, vida de casamento, esposo, né, teve um encontro com o Senhor, família, casamento restaurado, vida profissional e espiritual sendo ativado como se fosse o primeiro amor há tantos anos, há quase 19 anos de conversão, né? Então, gente, acredita, porque se a pastora pôde, ela também, você também pode, viu? E agora eu quero falar para vocês o seguinte, eu conheço o esposo dela. Eu conheço esse ex-cantor de forró. Eu conheço esse... Hoje ele tem cargo eclesiástico na igreja? Seu esposo? Sim, tem sim. O que ele faz na igreja hoje? Ele é pastor. Olha isso, gente. É pastor. Sabe quem é ele? Talvez você conhece. Vamos ver se você conhece. Sabe quem é ele? O esposo dela? Vou mostrar para vocês, ó. Sou eu. Eu sou o pastor dela, o esposo, e é com muita alegria que a gente está fazendo esse primeiro episódio, e minha esposa, minha querida, minha menina, minha parceira, não é fácil me aguentar, eu erro muito, sou muito falho, Deus assim sabe, então essa história, essa trajetória, lógico que eu já sabia de tudo, mas para que você veja que vale a pena servir a Deus, né? Através da vida dela, agora eu vou falar aqui para finalizar, através da vida dela, eu tive um encontro com o Senhor, ela me ganhou para Cristo, através da vida dela, o Senhor me tirou daquele forró, e hoje estamos aqui, somos os pastores fundadores e presidentes da igreja Família nas Mãos de Cristo, que temos em São Paulo, ali para o Shopping Interlagos, e na cidade de Piracicaba, também no bairro Sol Nascente. Então assim, Deus ele realiza milagres, Deus ainda está nos curando, para a gente continuar curando essas centenas de ovelhas e filhos espirituais que nós temos. Meu amor, pastora, fale. Claro. Falar só Você algo? pode tudo, quem sou eu para negar? Quando eu falei que ele era um guerreiro, porque há quase 17 anos sendo comissária, esse aqui é o meu apoio. Ele é o meu braço, ele é o meu porto seguro. Sem ele, sem você, meu amor, nada disso teria acontecido. Sem você, não realizaria esse sonho. Tudo isso foi possível porque eu tive o apoio, o seu apoio. Se eu estou lá até hoje,
Se hoje Deus ele está encaminhando para novos sonhos, é porque Deus me deu um esposo abençoado, um esposo que entendeu que eu tinha que viver esse sonho. E eu louvo a Deus pela sua vida. Quando as pessoas perguntam se seu esposo voa, porque para aguentar um relacionamento com a comissária, tem que ser alguém do meio. E eu vi muitos casamentos de minhas colegas serem destruídos porque o esposo não aguentou, a esposa não aguentou. Então eu tenho um esposo, e mais do que isso, eu tenho o meu pastor, ele é o meu pastor, ele é o meu porto seguro. Se não fosse ele, se não fosse você, nada disso teria acontecido. E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado. Ai, meu Deus do céu. Não era pra acontecer isso, produção. Isso não estava... Vai manchar a maquiagem. Ai, meu Deus, eu sou tão falho. Oh, meu amor, eu sou tão falho, se você soubesse. Não sou digno. Acho que todos nós somos, né, gente? Somos, todos né? nós. E eu sou, você não tem nem ideia. Não mereço. Mas... Ufa, não esperava essa. Você ri, né, produção? Porque um dia eu vou chamar a produção pra entrevistar aqui. Gente, então a gente vai ficando por aqui com muita alegria. Espero que você tenha gostado. Terça-feira que vem tem mais. Tem uma convidada muito especial que vai contar a trajetória da vida dela, que vai contar quem ela era, o que ela fazia e como ela é hoje, como é a família dela hoje. Olha, uma transformação, você vai falar assim, meu Deus, que coisa linda, tremenda. Então assim, não perca o próximo capítulo, episódio número 2 do programa Curados para Curar. Não perca, fique atento, se inscreve no canal, curte aí, dá um joinha. Pastora, última palavra, olhando para aquela câmera, fala direto com o povo para finalizar. Irmãos e irmãs, vivam os sonhos de Deus. Vivam para Deus. Mantenham a chama acesa. Você que ainda não conhece Jesus, Ele está de braços abertos, te esperando. E é ligação direta. Você pode falar com Ele. A igreja FMC, tanto aqui em Piracicaba quanto em São Paulo, está de portas abertas. Nós estamos aqui. E se você um dia quiser conhecer, tanto lá em São Paulo, que tem o pastor Ademir, que é uma bênção, e toda a equipe lá, e aqui em Piracicaba, nós estamos aqui prontos para receber vocês. Jesus ainda é o mesmo, Ele ainda opera milagres, Ele vai continuar operando milagres em mim e em você. Então abre o teu coração e vem para Jesus. Amém? Muito bem, então tá aí, foi a última palavra, uma palavra feliz de Deus para a sua vida, diretamente olhando para você. Pastora, muito obrigado. Pastora, esposa, amiga. Obrigado por ter vindo, obrigado por fazer parte desse primeiro episódio. Amém? Deus abençoe. Gente, então, até o próximo programa, Curados para Curar. Deus abençoe. Deus te convida para ser um adorador fiel, para se alistar a este exército de Cristo, pois a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra hostes e potestades deste mundo. E só assim você será muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia!